contra a vida deles está destruída agora. Nós declaramos, ó Pai, a tua paz, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tomá-los pela mão. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus sentando? Amém. Pode sentar. Semana fria. Eita glória, né? Que bênção esse frio. Eu como passei dos 50, já estou dormindo de meia. Ai, misericórdia. Gelou o pé, não tem jeito. Aí, para esquentar, só fogo, né? Mas, graças a Deus, tem umas meias boas lá em casa. Quero falar com vocês nesta manhã sobre credenciados, porém da boca grande. Credenciados, porém da boca grande. E para isso eu quero ler com vocês Lucas capítulo 1, versículo 5. Vou sair da frente aqui e vou ler no telão. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Amém? Só até o 7, depois a gente continua. Incline sua cabeça. Fala, Deus, fala comigo nesta manhã. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas entendimento, possa trazer sobre nós revelação, e que nós possamos sair deste lugar com uma direção e com entendimento de que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Antes de pregar, eu queria convidar você para comprar um carro comigo. E te fazer uma pergunta: quando você vai comprar um carro, o que um carro precisa ter para te chamar a atenção? Talvez um design moderno, boa aparência, conforto, economia, um bom valor na hora de comprar, mas também um bom valor na hora de vender, não é? Precisa ter isso. Manutenção acessível, uma marca boa, as garantias que quando você vai comprar te chamam muito a atenção. Essa semana eu fui levar o Corolla para revisão e aí o moço lá falou assim: o senhor está com um excelente carro. Eu falei, é? Falei, o seu carro tem 10 anos de garantia. Eu falei, de motor e câmbio? Ele falou, não, várias outras coisas. Eu não sabia disso. E esse é um carro novo. Quando a gente vai olhar, a gente olha para isso. Quando você quer um usadinho bom, o que você faz? Você procura uma boa aparência, né? Tem uma lataria boa, né? Não seja amassado, não tenha retoque, pouco rodado, bom de mecânica, que caiba no seu bolso, que não tenha multas, não tenha penhora, não seja batido, não tenha lataria amassada, sem retoque. Quilometragem original e baixa. Aí o usado ainda precisa ter uma revisão cautelar em dia, que é uma revisão que você faz para saber se o carro não tem nada esquisito nele. Qual dos dois carros te dá mais segurança?
O usadinho ou o novo? Sempre o novo te dá mais segurança. Mas muitas vezes, quando você tem um amigo, que nem nós temos aqui o Lucas, que vende carro, algumas pessoas, ele vai te indicar um carro que passou por todos esses processos. E aí nós chegamos ao nosso relacionamento com Jesus, que é sermos cristãos. Você quer ser um novo ou um usadinho na mão de Deus? Jesus não está buscando pessoas zeradas. Jesus está em busca de usadinhos que queiram tudo novo. Jesus quer fazer de nós usadinhos pela vida, ou rodadinhos pela vida, pessoas novas em Jesus. Que, como Jesus falou, aí vem o meu adversário e nada ele tem em mim. Aí, nós precisamos entender que isso nos leva a termos atitudes, vivermos uma vida realmente alinhada com a palavra de Deus e que nos leva a ter um bom caráter, sermos verdadeiros, honestos, pontuais. Eu tenho pegado no pé do pessoal porque para mim pontualidade fala muito sobre você. Porque eu já começo a desconfiar de um cara que não tem pontualidade no que marca. Ah, o trânsito, isso, aquilo. Tudo bem. Previna. A Jô briga comigo quando eu vou fazer casamento. O Marcos e a Fernanda sabem disso. Nós participamos de um casamento junto esses dias. O casamento era 4h30. Eu cheguei antes das 4, nem sei qual hora que cheguei. E aí ela fica, por que você quer ter chegado tão cedo? Eu quero chegar tão cedo porque eu não quero ser empecilho ou motivo de angústia para as pessoas. Filho, o pastor não chegou, e agora? E agora? Não, eu quero chegar antes e dar segurança para aquele momento que, pelo menos, o pastor está no horário certo. Então, pontualidade, transparência, seja transparente nos seus relacionamentos, seja bondoso, responsável. E nós vemos aqui nesta passagem, o que tem a ver carro com Zacarias e essa... Porque muitas vezes, queridos, nós embarcamos num carro e não paramos para analisar tudo isso e depois a gente tem sérios problemas. A vida cristã, querido, você embarcou, você tem que checar todos os dias se os itens de segurança para a tua vida estão em dia. Você tem que checar todos os dias se o que você está fazendo está alinhado com a palavra de Deus. Você tem que checar todos os dias se o que você está fazendo realmente está alinhado com o que Deus projetou para a tua vida. E olha aqui, nessa passagem de Lucas 1,6, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham problema? Não, eles tinham problema. Eles viviam e tinham problemas. Isabel era estéril. E Deus tinha uma promessa sobre a vida deste casal. O que nós precisamos entender que Deus vai trabalhar sempre na nossa vida. E aí Lucas capítulo 1:8, eu vou ler, e diz assim: aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava lá fora, orando a hora do incenso. Querido, não faça nada sozinho. Assegure-se de que tem gente sabendo do que você está fazendo, sabendo no projeto em que você está.
Zacarias aqui estava diante de Deus, mas tinha um povo lá fora orando com ele. Um anjo do Senhor lhe apareceu, pôs em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A nossa oração sempre vai ser ouvida, meu irmão. Talvez você não vai ter resposta imediata realizar. Talvez a resposta que você vai receber de Deus é espera. Ou talvez a resposta que você vai receber de Deus, isso não serve para você. Mas você precisa estar alinhado, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho e chamará o seu nome de João. João significa Javé, graça de Deus. Sabe o que significa? Zacarias lembrou-se o Senhor. Lá na frente você vai entender a diferença do nome que Deus quer que você viva, do nome que você quer, do nome que Deus tem para a sua vida. João significa graça de Deus. Zacarias lembrou-se o Senhor. Então, 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E aí, eu quero trazer algo que hoje está meio que normatizado. E a gente recebe essa pergunta todos os dias: pastor, crente pode beber? Foro íntimo. Mas eu te pergunto, o que a palavra do Senhor aqui diz? Porque será grande diante de Deus. Qual que foi o requisito de João Batista? Não beberá vinho, não beberá bebida forte e será cheio do Espírito Santo. Tem requisitos. Aí você fala assim, pastor, nada a ver. Como Ana parecia quando ela estava orando no templo? Quando ela estava cheia do Espírito Santo? Eles desconfiaram que Ana estava embriagada. Só para refletir. Só para refletir. Você quer ser grande diante de Deus? Você precisa abrir mão muitas vezes de algumas coisas na tua vida. Você quer ser grande diante de Deus ou quer ser reconhecido pelos homens? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o Espírito Santo e o poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Malaquias 4, Malaquias 4, rodou aqui. Eu não consegui colocar no meu tablet de manhã, porque eu estava sem internet em casa. Mas eu quero ler com vocês Malaquias 4, capítulo 4, versículo 5, quem puder abrir aí, que diz assim: E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E esse versículo fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento. Deus tem um prazer, Deus quer que as famílias vivam em harmonia. Deus quer que você viva em harmonia para que a maldição não fira a terra, para que
nós possamos representar o reino de Deus, para que as famílias, a criação de Deus, possa realmente representar Deus nesta terra. Que nós possamos entender isso. Eu preciso estar bem com meu filho, e filho, você precisa estar bem com seu pai. Pai, honre seu filho, filho, honre seu pai. Para que a maldição não alcance a sua família, para que você entenda e comece a viver a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho, minha mulher é avançada em idade? E respondeu o anjo e disse: sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, e eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes na minha palavra, que a seu tempo se hão de cumprir. O povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de quanto tempo demorava no templo, e saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, falava por acenos, e ficou mudo. Zacarias era incrédulo. Zacarias não conhecia o Senhor? Conhecia. O que me fala isso? Nós podemos conhecer a palavra, nós podemos até ter um relacionamento com Deus, mas tem horas, como o pastor Marconi falou aqui, a ansiedade vem sobre nós, porque começa a chegar o tempo, as coisas começam a acontecer, e parece que está longe da bênção, está longe de receber a promessa. Mas querido, aprenda isso. A promessa pode estar longe, mas você não tem que ficar falando. Você tem dúvida dentro do teu coração? Ore a Deus, busque a Deus, mas não fique expressando isso para não dar ferramenta para o inimigo travar mais a tua vida. Zacarias aqui ficou mudo. Ele travou diante, ele se prostrou diante da incredulidade, já era avançado em idade. Isabel já era avançada. Ele ficou mudo por não acreditar que Deus tinha promessa, tinha projeto na vida dele. Qual é a área da tua vida que ficou muda porque você não acreditou? Qual é a área da sua vida que as dificuldades que você tem enfrentado, que tem afastado você da promessa de Deus? Não se prostre. A única vez que você é permitido a você se prostrar é perante Deus. Se prostre diante de Deus. Está com dúvida? Prostre-se diante de Deus. Está com dificuldade? Prostre-se diante de Deus. Deus tem planos, Deus tem promessas. E qual que era a promessa? O que era o plano de Deus aqui com Zacarias? É que o profeta João Batista desse entrada para o ministério de Jesus. Qual que é o projeto que Deus tem para a tua vida? É que mais pessoas, mais famílias entrem e vivam o que você está vivendo na presença de Deus. Entram e vivam o que Deus tem preparado para você. Eclesiastes capítulo 4, 9 diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Não viva sozinho, meu irmão. Não viva sozinho. E aí eu estou falando muitas vezes de casamento. Marido e mulher vivem juntos, mas parece que um vive num extremo e outro vive no outro extremo. Meu irmão, abra o seu coração para sua esposa. Abra o seu coração para o seu marido, mulher. E marido, ouça.
não com repreensão, não com crítica, mas ouça para que juntos vocês possam encontrar uma solução, para que juntos vocês possam sair daquela dúvida, daquela angústia, daquele problema. Juntos vocês vão sair. Zacarias e Isabel, juntos, é o que a palavra falou, estavam na presença de Deus e tinham dificuldades. Nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes, eu não sei se você tem observado isso, mas a gente tem observado que o povo hoje vive uma vida isolada. Uma vida que muitas vezes não tem andado de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus nos ordenou? Ama a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E ninguém que ama o próximo como a si mesmo vai deixar o próximo viver uma vida de dificuldade. Então, o que muitas vezes tem nos atingido, e nós temos orado todas as sextas aqui, e temos repreendido o esfriamento espiritual. Nós temos orado e clamado: Deus, aviva a nossa igreja, aviva o povo, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que é aquele amor, sim, de amar a presença de Deus, amar fazer a obra de Deus, amar ver o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Não sermos indiferentes. Meu irmão, você não é uma ilha, você precisa de relacionamento, porque quando você tem relacionamento, as coisas acontecem. Zacarias era sacerdote, mas o povo estava com ele lá fora. O povo estava junto com eles. Quem lembrou que esta semana foi o dia do pastor? Não precisa lembrar que é dia do pastor. Não precisa responder também. Quem tem orado pela minha vida e pela vida da pastora? Quem tem orado pela vida do pastor Marconi e da pastora Neide? Quem tem orado pela liderança? Nós precisamos, queridos, também sermos exortados pelo Senhor, porque a primeira palavra que exorta é nós. Antes de qualquer coisa, nós que somos exortados para pregar, nós que somos levados a pregar, porque muitas vezes nós olhamos para a situação e falamos assim: o que eu estou fazendo sendo pastor? Mas aí Deus vem e fala assim: você está semeando a palavra, você está trabalhando restauração, eu estou abrindo caminho para a restauração de muitas famílias através da sua vida, através dos que estão pregando a palavra de Deus. Então, querido, não deixe a circunstância te emudecer. Não deixe o momento que às vezes parece que nada está acontecendo te emudecer. Deus não te chamou para você se prostrar, mas Deus te chamou para você ser profeta de Deus. O seu chamado é profeta de Deus. Filho de Deus é o seu chamado. Mais que vencedor é o seu chamado. Em tudo que eu colocar a mão será abençoado. Este é o seu chamado. Este é o seu chamado. Amor, segura aqui que esse trem está me incomodando. Eita, tirei a capa. Muitos estão deprimidos porque colocaram uma meta e não atingiram. Querido, Deus está te preparando. Muitos estão dormindo. Deus está querendo fazer grandes coisas na tua vida e você está adormecido. Chacoalha, querido, acorda. Nós precisamos primeiramente tomar atitude. Não está acontecendo nada, eu preciso me movimentar.
Quando um aparelho doméstico não funciona, qual a primeira coisa que você checa? Energia elétrica. Tem energia? Está funcionando? Se não tem energia, o que você vai lá? Vê se não quebrou a tomada, vê se não desconectou. Vem energia e você volta a usufruir daquilo. Você muitas vezes não está usufruindo do que Deus tem para a tua vida, porque a sua energia está desconectada da energia de Deus. A sua energia está desconectada de Deus. Deus tem trabalhado na tua vida liberdade. Cristo te chamou para que você seja livre, para que você realmente entenda que o passado não te prende, as dificuldades não te prendem. Tem algumas coisas que nós precisamos entender. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 1, do 59 ao 66. Projeta para mim, por favor, querido. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. O que eu falei para vocês antes? Que existe uma mudança de nome. Qual que era o nome que Deus queria que o menino chamasse? João. O que significa Zacarias? Lembrou-se Deus. O que significa João? Cheio de graça. Próximo. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado de... E disse-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. Zacarias ainda não estava falando. Zacarias ainda não estava falando, mas eles tinham uma sintonia, eles estavam juntos. Zacarias e Isabel estavam juntos, eles falavam a mesma língua. Nós precisamos entender que o mundo espiritual nos cobra que nós falemos a língua dos céus. Qual que era o nome que o Deus tinha pedido que o menino chamasse? João. Deus não quer só se lembrar de você. Deus quer fazer com que você seja cheio de graça. Deus não quer só se lembrar de você. Você não é um Zacarias, você é um João. Deus não quer só se lembrar de você, Deus quer fazer você cheio de graça. Deus quer te encher de graça. Eu parei no qual? E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava, louvando-a. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as conversavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor está com... Enquanto Deus não selou o nome que o menino tinha que ter, Zacarias não voltou a falar. Muitas vezes, Deus tem uma promessa sobre a nossa vida, e a nossa boca grande cancela o que Deus tem para fazer na nossa vida. Por quê? Cancela, porque nós duvidamos, porque nós muitas vezes, com a nossa incredulidade, nós entramos numa neurose e achamos que não somos merecedores de um novo nome.
nós achamos que Deus só precisa se lembrar de nós. E nós vivemos esta vida de Deus te lembra de mim, Deus se lembra de mim, mas Deus não quer só te lembrar de você, meu irmão. Deus quer te encher de graça. Deus quer te encher de graça, e onde você entrar, as coisas vão ser transformadas, porque a graça do Senhor está em você. A graça do Senhor está em você. Então não permita que nada, ambiente nenhum possa te limitar. Ambiente nenhum pode te limitar, porque Deus não se lembra só de você. Deus te encheu de graça. Cutuque o irmão que está do teu lado e fala assim: Deus te encheu de graça. Deus te encheu de graça. Não perca tempo, querido, de abandonar as coisas que estão pesando na tua vida. O que estão pesando na tua vida? Nós temos muitos direitos. No entanto, cristão não age por direito, cristão age sobre princípio. Cristão age sobre os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes parece que a coisa está desandando, você não consegue sair de um lodo, não consegue sair do engodo, mas o Senhor tem livramento, o Senhor te encheu de graça, o Senhor está sobre a sua vida, e em tudo Ele vai te abençoar. Mas muitas vezes nós queremos o sim de Deus, e achamos que o não é bênção. Achamos o espera, não é bênção. É bênção quando nós estamos na presença de Deus. Stop, pause ou play. O que você quer de Deus? Ou em qual fase da sua vida você está? Você está no stop? Deus falou: não, larga a mão disso, não é para você. Ou você está no pause de Deus? Quando o pause de Deus Deus está te preparando para você realmente receber 100% da promessa? Ou você já está no play de Deus, onde você prega a palavra, onde você se enche do poder de Deus? Esta semana eu peguei um Uber, um táxi, e como as pessoas são negativas, né? Como as pessoas são negativas. Ele entrou assim e falou assim comigo: a situação está difícil, mas a gente não pode se apegar a coisas ruins. Se está ruim, sai dessa situação e vai embora. Se a mulher está ruim, troca por outra. Eu falei: epa. Aí eu falei: não, queridão. Aí não, né? Eu falei: não é assim. Eu falei: porque você tem uma aliança com a sua esposa. Você casou no papel, tá casado ou você mora junto? Eu falei: não, eu sou casado. Eu falei: então você tem uma aliança com ela. E essa aliança é até que a morte os separe. Não é porque está ruim que você vai abandonar. E aí eu falei para ele assim: a sua esposa tem muito mais qualidades do que defeitos. Aí ele olhou e ele travou assim no volante, quase que eu tinha que falar: dirige aí, cara, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim: o senhor tem razão. O senhor tem razão. Muitas vezes nós estamos querendo trocar coisas, mas Deus só quer trabalhar primeiramente a nossa vida. Deus quer que nós observemos as qualidades e não condenemos pelos defeitos, porque quando as qualidades são trazidas, as qualidades são enaltecidas, os defeitos meio que desaparecem. Mas a pessoa do outro lado também precisa querer mudança, porque muitas vezes a pessoa do outro lado não quer mudança, ela sentou em cima de um conformismo que ela não muda. Querido, você quer ser bênção, quer ser abençoado, mude. Você quer ter uma vida diferente, mude.
Quem disse que eu vou te dar os reinos se prostrado e me adorar, não foi Jesus. Quem disse, vou te dar todos os reinos da terra se prostrado me adorar, não foi Jesus, foi Satanás. O que Jesus disse? Entrega teu caminho, Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Onde está o teu coração? Está focado no reino desta terra? Ou você já entregou e quer viver o reino de Deus? Porque se nós estivermos focados em vivermos as maravilhas desta terra, nós vamos nos decepcionar. Mas se nós estivermos focados em implantar o reino de Deus, primeiramente em nós, e implantarmos o reino de Deus nas pessoas que estão ao nosso redor, Deus não só se lembrará de nós, Deus vai nos encher de graça. Deus vai nos encher de graça. E eu creio que nesta manhã, Deus está falando para você assim: eu não quero só me lembrar de você, eu quero te encher de graça. Fique em pé em nome de Jesus. João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos a ele. O que você quer de Deus? Ser Zacarias, lembrado por Deus? Ou você quer ser um João cheio da graça de Deus? Incline sua cabeça nesta manhã. Reflita. Pense se talvez nesta manhã você não está querendo somente ser lembrado por Deus. Zacarias foi chamado para deixar um legado. Um legado de temor ao Senhor e um legado de anunciar o Salvador. Esta era a missão de João Batista. Que é a nossa missão? Deixarmos um legado para as próximas gerações, de viver na presença dele, juntos viver na presença dele e anunciar que existe graça na presença de Deus. Existe graça na presença de Deus. O que nós queremos viver? Somente sermos lembrados por Deus, que é o que significa Zacarias? Ou sermos cheios da graça de Deus, com o que significa João? Deus quer fazer você ser cheio da graça dele. E onde você entrar, vai ter gosto, vai ter bênção, vai ter transformação. Porque a palavra de Deus habita em você. A promessa de Deus habita em você. Onde você entrar, você vai se transformar, vai transformar vidas pela palavra e pela presença de Deus. Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, de graça nesta manhã. Tira toda a incredulidade, tira de nós todo esfriamento espiritual. Nos leva, Senhor, ao primeiro amor. Deus, nós queremos nos encher da Tua graça e não olharmos mais para as circunstâncias, mas olharmos para a promessa. Olharmos para a missão que temos, que é anunciar a Tua palavra. A palavra que tem todo o poder para transformar. A palavra que tem poder para curar. A palavra que tem poder para nos motivar. A palavra que tem poder para nos transformar.
Espírito Santo de Deus, cura enfermidades nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo. Tem alguém nesta manhã com enfermidade? Coloque a mão na sua enfermidade. Eu quero orar e repreender nesta manhã. Pai, nesta manhã, nós repreendemos enfermidades físicas neste lugar. Em nome de Jesus, toda alergia, todo mal, Senhor, no corpo nesta manhã vai saindo. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz em Isaías que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém. Traz cura, Senhor, nesta manhã. Traz cura, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos enche de graça, nós queremos ver os Teus milagres, Jesus. Nós queremos ver os Teus milagres, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz cura nesta manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, fala assim comigo, Jesus, nesta manhã, eu não quero ser somente lembrado, mas eu quero ser cheio de graça, cheio de poder, e onde eu entrar, o Senhor vai fazer os Teus milagres. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Jesus. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Daqueles que te amam. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim. Você pode aplaudir o melhor? Aquele que é o Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Todo-Poderoso que está aqui neste lugar. Amém? Amém. Que palavra poderosa. Amém. Você recebeu aí no seu coração essa palavra de graça, de poder sobre a sua vida? Amém. Eu estou aqui para dar alguns avisos. Você pode assentar? Nós temos aqui hoje um visitante. Cadê ele? Ali. Nós queremos falar para você que essa casa aqui é do papai. Então essa casa é sua também. Amém? Você é bem-vindo aqui todos os dias para estar conosco. E nós queremos te conhecer melhor. E nossos irmãos, a Kátia e o Jonathan, estão ali atrás. Observe. Eles estão ali para pegar o teu contato, para a gente ter mais intimidade com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos no propósito esse mês de jejum e oração. Amém? E tem sido uma bênção. É uma bênção estar na presença de Deus, consagrando a nossa vida. E toda sexta-feira nós temos aqui às 10 horas da noite a nossa oração. E às vezes eu fico perguntando, por que toda a igreja não está? Né? Por que toda a igreja não está aqui? Você não precisa estar em jejum e oração, mas por que toda a igreja não está aqui orando? Porque está faltando que essa graça poderosa e manifestadora se manifeste nas nossas vidas. Meus irmãos, nós temos que orar. Os tempos são difíceis, nós estamos vivendo os últimos dias, diz a palavra. E se nós não buscarmos ao Senhor, nós vamos esfriar. E lá em Apocalipse diz que é melhor nós estarmos frio do que morno. Porque frio, Deus pode derramar da unção e graça dele, poder e fogo, e te aquecer e me aquecer. Nós temos que estar quente na presença do Senhor, fervendo na presença do Senhor, porque o nosso inimigo não pode nos tocar quando estamos assim. Mas se você e eu, nós estivermos mornos, a palavra fala uma coisa terrível, que Deus vai nos vomitar. Quem quer ser vômito de Deus? Alguém aí né? Então, vamos tomar uma posição diante do Senhor. Todas as vezes que eu sinto que eu estou tendo um esfriamento, eu já começo a pensar nessa palavra. Eu falo, Senhor, eu não quero ser vômito do Senhor. Eu não quero ser vômito do Senhor. Eu quero ter aquecida pelo Teu Santo Espírito. Então, essa é uma oportunidade de nós estarmos aquecidos pelo Santo Espírito. Se você está fraco na fé, aí é hora de você vir mesmo, orar, buscar a presença do Senhor.
Se você está fraco, é hora de você chegar e falar: irmão, ministra na minha vida uma unção de fogo, de poder, de graça, de avivamento. E é nessa oportunidade, na sexta-feira à noite, você tem essa oportunidade para isso. Deus está nos dando uma oportunidade. Então não vamos perder essa oportunidade, amém? Vamos combinar que sexta-feira todo mundo está aqui? Amém? Em nome de Jesus, para buscarmos o fogo de Deus. E sábado, dia 20, nós vamos ter a marcha para Jesus. Fala, aleluia! Vai ser às 16 horas, a marcha para Jesus aqui na nossa cidade. E vai começar ali aonde é a Motoasa. E vai sair dali da Motoasa, encaminhada até a igreja do Carvalho de Justiça, que fica na antiga Telha Norte. E lá nós vamos ter um culto abençoado, palavra, louvor, ministração do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? As trevas têm uma velocidade para se organizar e fazer eventos grandes. Te provo isso, o carnaval. Quantos milhões de reais gastam para fazer uma festa de carnalidade, para, encher a carne, e as pessoas não medem esforços. Tem gente que paga adiantado para participar do carnaval. E fica ali 3 noites, e não tem cansaço, não tem desânimo, não tem nada. Estão ali, porque as trevas estão assim. Só que nós somos luz, amém? E não há nada como a velocidade da luz. Quando nós queremos ser luz. E nós podemos ser luz nessa cidade, amém? A nossa igreja está convocando todos os membros da igreja para estar ali. Para ser luz nessa cidade. Para nós louvarmos ao Senhor e darmos uma voz de comando às trevas. Que neste lugar quem reina é o Senhor Jesus. Para nós declararmos que essa nação é de Deus, é de Jesus e não é das trevas. Que essa nação não tem que ser conhecida como a cidade, a nação do carnaval, a nação do futebol, mas é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Então nós temos que nos levantar como luz nessa cidade. Então, empenhe-se a estar ali. Que nada te impeça de ser luz no dia 20 e declarar que essa cidade é de Jesus. Amém? Coloque-se em pé. Nós recebemos uma palavra. A graça já foi nos dada lá na cruz do Calvário. Amém? Jesus já derramou na cruz a sua graça sobre nós. E essa semana eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que essa graça poderosa, ela possa nos conduzir com fé, com esperança, com paz, com saúde, com prosperidade. E acima de tudo, que nós possamos ser luz para levar essa graça a outras pessoas. Amém? Levanta suas mãos como se vais receber. Senhor, nós colocamos diante do Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada nessa manhã. Nós te louvamos pela adoração que foi feita neste lugar. Mas, ó Pai, nós estamos tão longe de sermos aquilo que o Senhor nos chamou. De sermos, ó Deus, essa luz maravilhosa que dissipa com as trevas. Nós queremos ser luz. Nós não queremos ser vômito do Senhor. Nós queremos ser, ó Pai, filhos amados, agraciados por essa graça tão poderosa que o Senhor tem para nós. Então derrama sobre essa semana sobre nós, ó Pai. Aqueça o nosso coração, tira toda a frieza espiritual, tira, Senhor, toda a mornidão e nos ajude, Pai, a mantermos firmes, ó Pai, constantes na Tua presença, cheios da unção, cheios do Teu Espírito, Pai, para que onde nós passarmos, ó Pai, essa graça possa tocar nas vidas, as vidas possam se converter ao Senhor, através das nossas vidas, ó Pai. Derrama sobre nós. Nós estamos aqui, Pai, não somente para levar para casa, receber algo, mas para declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida, que a graça do Senhor manifesta na cruz, nós recebemos ela, Pai, e nós somos gratos por isso, Senhor, e é no nome santo de Jesus, é que eu abençoo a Tua igreja, a Tua amada, a Tua favorita, ó Pai, a Tua menina dos olhos, para que possa ter uma semana de bênção na graça do Seu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém? Aplauda o Senhor.
Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus. Para o bem, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem, naqueles que te amam. Aleluia. Glória a Deus.